Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista e hoje eu estou na companhia da repórter Fabiola Mendonça, direto de Recife. Seja muito bem-vinda, Fabiola. Obrigada, Rodrigo. Boa noite a todo mundo. Também estou na companhia do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, Barrocal. Oi, Rodrigo, boa noite, Fabiola, e a todos que nos assistem. E hoje temos um convidado especial, Leonel Hadi, vereador de Porto Alegre pelo PT e policial civil licenciado. Um policial que, como vemos pela sua própria vestimenta, é abertamente antifascista. Seja muito bem-vindo, Leonel. Uma boa noite a todos e todas, a toda a audiência. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no canal, da Carta Capital. Bom, Leonel, a gente te convidou aqui para falar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos, envolvendo a polícia, seja a chacina que ocorreu na Vila Cruzeiro, deixando aí um tenebroso saldo de 23 mortes, também o brutal assassinato de Genivaldo de Jesus Santos, que foi asfixiado numa câmara de gás improvisada no camburão de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, e, lamentavelmente, a gente viu vários políticos, como o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o próprio presidente Jair Bolsonaro, aplaudindo a chacina policial e, num primeiro momento, até se recusando a se solidarizar com a vítima da câmara de gás improvisada lá no camburão da PRF. Só num momento posterior ele acabou se solidarizando e prometendo oferecer justiça. Agora, o que eu pergunto para você, assim, de início, é de que forma que os políticos eles acabam, de uma certa forma, estimulando, induzindo a violência policial. A gente teve casos, por exemplo, no Rio de Janeiro, do ex-governador Wilson Witzel chegar a ir de helicóptero na ponte Rio-Niterói só para celebrar, festejar como se fosse um gol do Flamengo, a morte de um sequestrador. Ele dizia que a política de segurança do Rio era dar carta branca para a polícia mirar na cabecinha dos bandidos e atirar. Em São Paulo, Dória também aplaudiu várias operações violentas da Polícia Militar, prometeu até expandir cemitérios para abrigar os criminosos. Quer dizer, como que esses exemplos, acabam incentivando a violência nas polícias e de que forma a gente precisa ficar atento a esse fenômeno? Em primeiro lugar, o importante é a gente observar que o que tem de comum em todos esses casos é que nenhum deles iria para a linha de frente e executar aquilo que eles estão propondo. Eles querem que alguém faça esse trabalho sujo para eles, que alguém coloque a vida em risco, que um policial coloque a sua vida em risco, que entre em ambientes conflagrados, que vá entrar em confrontos armados, provavelmente alguns vão sair feridos, outros mortos, para que ele tenha ganhos políticos em cima dessa situação. Nitidamente, o objetivo desses políticos é ter ganhos políticos, eleitorais. É poder dizer que, sobre o seu governo, determinadas condutas não são toleradas e eles são os responsáveis por limpar a sociedade dos maus elementos. Então, e o limpar é no sentido de óbito. Então, quer dizer, é um discurso propagado, mas, na verdade, o objetivo real é o simples ganho pessoal para ganhos financeiros, para ganhos de espaços políticos em cima do trabalho alheio, em cima do trabalho de policiais que vão colocar sua vida em risco. E, além disso, claro, nós temos um discurso que é completamente inconstitucional, completamente ilegal, imoral, que é esse incentivo à morte. A função da polícia não é uma função de entrar em ambientes já predisposta a levar a óbito outros criminosos, ou, enfim, outros elementos que estejam digamos, dissociados da lógica democrática da sociedade, que não estejam respeitando as leis ou que estejam em conflito com a lei. Então, por exemplo, vai combater o tráfico de drogas. Bom, não é pressuposto que para combater o tráfico de drogas tu tenha que eliminar e executar criminosos ou entrar em confrontos armados com criminosos.
em tese, toda vez que nós temos um confronto armado ou que vitimiza o próprio criminoso ou, enfim, outro policial ou que tenha óbitos, né, dentro de uma sociedade democrática, significa que a operação não foi bem sucedida. Esse é o ponto de vista. Pode acontecer, pode, né? Nós podemos ter óbitos aí numa situação de legítima defesa, perfeito, né? Isso não é o ideal, mas está compreendido, mas nós temos que entender por que chegamos a essa situação extrema que é levar a óbito, né? Ou tem óbito de criminosos ou óbitos de policiais, e pior ainda quando temos ainda óbitos de civis que não participavam daquele confronto, que é o caso do Rio de Janeiro agora, desse último lá no Morro Cruzeiro, que nós temos no mínimo 3 pessoas já nitidamente que não faziam parte de qualquer vinculação com qualquer tipo de crime naquela região, né? Um jovem, uma idosa, se eu não me engano, tinha mais uma outra pessoa que já estão comprovados que não tinham ocorrência policial, não tinham vinculação alguma e foram vitimadas, né, vitimizadas por essa ação policial e, enfim, né, por esse confronto que foi causado. Então, se nós temos um confronto armado que gera óbitos, que traz violência, isso não pode ser considerado como uma operação exitosa, como esses políticos tentam fazer crer, né? Como o senso comum acaba introjetando isso como uma normalidade. Em qualquer lugar do mundo minimamente democratizado, minimamente desenvolvido, ações que vitimizam mais de 3 pessoas, 2 pessoas, 1 pessoa, se para tudo para analisar o que foi feito naquela situação, onde está o erro, onde está o acerto, o que a gente tem que melhorar naquela operação, porque o óbito ele não pode se transformar em algo rotineiro, né, em operações policiais. Mal e mal, né, nós podemos ter uma compreensão que num confronto armado de guerra, né, num conflito de guerra, nós tenhamos óbito. Agora, numa sociedade democrática, se nós temos óbitos, e frequentes e em grande escala, bom, nós temos um confronto de guerra, um cenário de guerra, e isso tem que ser revisto, porque nós não estamos em guerra. Então, se temos um confronto como um confronto de guerra, temos problemas muito mais graves, e essa instigação desses políticos com objetivos eleitorais, é óbvio que também ele favorece essa possibilidade, essa lógica do confronto já permanente e da iniciativa de buscar confrontos armados como a priori, né? Não, a priori, né? A primeira medida não é chegar lá para democratizar aquele espaço ou para homogeneizar, né? Que o Estado possa entrar com saúde, educação e segurança e que o crime organizado não domine aquela região, mas para isso fazer ações juridicamente respaldadas. Não, o objetivo é nitidamente criar óbitos e matar, etc. Isso é uma lógica de Estado, né, que vem se transformando numa constante no nosso país. Vereador, a gente poderia passar aqui horas, né, citando casos de violência policial, mas eu queria trazer um que aconteceu em Recife, recentemente, foi o ano passado, durante uma passeata, né, no final da passeata, uma passeata super tranquila, sem nada de violento, né, e no final da passeata, a polícia militar avançou e passou a atirar com balas de borrachas, mirando o rosto dos militantes, e 2 pessoas perderam os olhos, né? 2 pessoas perderam a visão. Como o Rodrigo citou aí, em alguns estados tem um incentivo, né? O Dória, o próprio Bolsonaro, e isso estimula muito esse tipo de violência. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente não vê esse tipo de prática por parte do governo, embora esse episódio não teve uma resposta plausível, né? Até hoje não se sabe quem autorizou esse tipo de ação. Pela vivência que o senhor tem com os policiais, eu queria entender melhor, eu queria lhe ouvir quem autoriza esse tipo de ação, né? Ou se isso é uma iniciativa do próprio policial, uma iniciativa pessoal dele. Depende do tipo de situação, né? Quando tem essas situações vamos supor assim, movimentos sociais, né? Quando se tem uma passeata, por exemplo, né? Se tem uma situação de jogos de futebol, por exemplo, né? Onde tem aglomerações, grandes aglomerações já pré-estabelecidas, né? Numa situação que nós já era previsível que teríamos, né, uma situação de ter controle de ruas, fechamento de ruas, etc. Geralmente, quando existe esse tipo de ação, é do comandante da operação, né? Que vai dar o comando.
porque geralmente quem vai estar nesse primeiro contato é o batalhão de choque, né? O pelotão de choque, daí depende de cada instituição, né? Mas da Polícia Militar. Então, o que acaba acontecendo? As ações só vão ser deflagradas a partir de um comando centralizado. Então, cada grupo, né? Cada grupo daqueles, né? Do batalhão de choque ali, eles vão ter um comandante daquele grupo e eles só agirão de acordo com ordens, né? Não corre o risco de ser uma iniciativa pessoal do próprio policial, não. É muito difícil, nesse caso, é muito difícil que seja. Porque o que acontece? O choque, né, ele parte do pressuposto, eles agem como falanges, né, romanas, né? A lógica vem muito de lá. Então, eles são, obrigatoriamente, tem que agir em bloco, né? Tu tem que agir simultaneamente. Então, um faz uma posição A, o outro faz uma posição B, é tudo muito bem articulado. Então, um policial ali não pode ter um descontrole, ele não pode sair da estratégia, porque, caso contrário, ele coloca em risco todo aquele grupamento. Então, eles agem de forma muito... Quando está lidando com um batalhão de choque, especificamente em questões de turbas, né, de grupos numerosos, em confronto, etc., eles só vão agir a partir de um comando centralizado. Eles não agem de forma alguma, de forma independente. Agora, numa operação policial, digamos que no meio de uma operação policial, já daí em área conflagrada, né? Tu tem, vamos lá cumprir um mandado de busca e apreensão numa residência determinada, ou vamos fazer uma abordagem a indivíduos suspeitos. Bom, aí a independência começa a aumentar um pouco mais, né? Dos policiais, eles começam a ter uma autonomia maior, porque, enfim, são situações muito aleatórias, em situações que não se tem um controle prévio, e aí se tem uma autonomia maior dos policiais de atuação. Então, tem essa diferença, entende? Eu estou dando duas diferenças básicas para a gente entender, né? Por exemplo, um policial entra numa residência que ele tinha que cumprir um mandado judicial e naquela residência tem um indivíduo que portava uma arma de fogo e aponta contra ele. Bom, a iniciativa dele vai ser muito mais instintiva e instantânea do que numa situação em que já era previsto, que chegariam, sei lá, 200 pessoas num determinado local, que não poderiam passar, que provavelmente entrariam em confronto, então a gente tem que ter uma equipe com escudo, com capacete, né? São duas situações completamente diferentes. Nessa primeira situação que eu narrei antes, né, que é confrontos urbanos, com manifestantes, né, ou que tu está fazendo uma situação de turbas ali, bom, aí só agem de acordo com o comando. Quando são outras situações, daí tem uma autonomia maior. Vereador, boa noite. O senhor disse na sua primeira resposta que políticos como o presidente Bolsonaro e o governador do Rio, Cláudio Castro, tiram proveito dessas ações violentas de policiais, como a chacina recentemente vista aí no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro. E se existem dividendos políticos, é porque existe receptividade de parte da sociedade brasileira a esse discurso linha dura. A história brasileira é uma história violenta, nós tivemos escravização de indígenas, escravização de africanos, isso ajuda a entender essa receptividade, temos uma história violenta. Mas é fato também que a criminalidade e a violência são problemas concretos na sociedade brasileira. Temos aí quase 60 mil assassinatos por ano e nem todos eles são obra de policiais. O senhor que é um policial... Né? Diga-se de passagem, a minoria esse é o ponto-chave, né? Pois é. O senhor que é policial e pertence a um partido de esquerda, diria que falta para o campo progressista ter uma política, ter propostas mais concretas na área de segurança pública? Sim, eu concordo. E esse é um dado muito importante que tu trouxe, né? Nós temos quase 60 mil, agora baixou, aí varia, né? Mas fica na casa dos 50 mil, né? Vai um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, mas a gente nunca consegue baixar dos 45 mil, né? Quando a gente está num bom momento, são 45 mil homicídios ano, que é altíssimo, né? É endêmico mesmo assim, e às vezes a gente extrapola e chega quase a 60 mil, que foi o pior período que nós vivemos, que foi entre 2016 a 2018, né? Que deu esse pico, assim, que na média a gente quase beirou 60 mil óbitos. Aí a gente teve uma redução a partir de 2018, antes do governo Bolsonaro, ou seja, não teve influência alguma do governo Bolsonaro, e depois voltamos a crescer em 2020, e aí nós temos agora uma estagnação novamente em 2021, tivemos um platô em 2021 e 2022 ainda não se sabe ao certo. Mas o que eu quero chamar a atenção é isso, o nosso campo de esquerda ele faz uma grande confusão.
né, em relação a óbitos, em relação aos homicídios. E eu falo isso porque eu trabalhava, né, a minha lotação, a última lotação, era na divisão de homicídios, na área operacional e investigativa da divisão de homicídios, aqui de Porto Alegre. E tem uma grande confusão no nosso campo da esquerda que não se aprofunda muito nos debates sobre segurança pública. Então, acaba trazendo alguns clichês. Então, faz a leitura que é a seguinte. E eu já fui cancelado muito nas redes sociais por causa dessa leitura que eu disse que estava equivocada e não aceitaram que estava equivocada a leitura. E a leitura que era feita era a seguinte. Bom, temos a polícia que mais mata no mundo. Fato. Né? A polícia do Brasil é a polícia mais letal do mundo, ou pelo menos uma das mais letais do mundo. Isso é um problema grave, endêmico, e tem que ser combatido. Mas não é porque ela é a polícia que mais mata no mundo que a maioria dos óbitos no Brasil são realizados pela polícia. A maioria dos óbitos do Brasil estão vinculados a disputas entre facções criminosas e principalmente vinculadas a guerras drogas, né, que gera, né, esse grande narcotráfico que vai disputar o mercado através da morte, porque é a forma, né, como o que é ilícito disputa espaços econômicos. Então, quer dizer, um grande problema que nós temos hoje é o nosso sistema da guerra às drogas, né, importado dos Estados Unidos, que os Estados Unidos já vem modificando a sua percepção, o Canadá já modificou, o México vem modificando, a Suíça, enfim, e começa com uma legalização da maconha, por exemplo. Então, só para abrir uma perna aqui, né, na nossa, né, uma brecha aqui no nosso debate, mas vamos voltar ao que eu estou falando. Então, quer dizer, a maioria dos homicídios, cerca de 70% a 80% dos homicídios, tem relação direta com a guerra às drogas e disputa entre facções. Tem uma porcentagem pequena envolvida com execuções ou, enfim, confrontos policiais, mas que é ínfimo, mas é altíssimo num país democrático, né, que não pode conviver com uma situação de tantos homicídios cometidos pela polícia, seja em legítima defesa. Aí o argumento é muito amplo, mas mesmo em legítima defesa não é possível que a gente consiga conviver com esse índice de homicídios cometidos pela polícia. Mas não podemos confundir, porque senão qual é a sensação que boa parte do nosso campo tem e qual é a dinâmica que é levada para a rua? Nós temos a maioria dos óbitos são cometidos pela polícia, ou seja, todos os óbitos de jovens negros da periferia são cometidos pela polícia. Olha, eu trabalhava na divisão de homicídios e investigava mortes de jovens negros da periferia e eu posso afirmar que a infinita maioria era disputa de tráfico de drogas e muito poucos casos que eu investiguei, talvez 2 em toda a minha carreira, eram de policiais e olha, nos casos que eu investiguei, eram policiais em confronto com criminosos numa situação de legítima defesa. Entende? Mas eu não estou dizendo que não existam, né, grupos de extermínio, não existam, etc, etc. A gente não pode confundir esses conceitos. E isso demonstra o quê? Que o nosso campo, infelizmente, não se apropria do debate sério, sem lacração, um debate profundo sobre segurança pública e, pior, não consegue dialogar com a base que executa as políticas de segurança pública. Não consegue ter a percepção que existe diferença entre o pelotão de choque de uma divisão de homicídios, não consegue entender que tem uma diferença entre policiamento ostensivo de uma delegacia da mulher, não consegue entender que tem diferença entre o BOP e a delegacia do idoso, né? Não tem diferença entre a Patrulha Maria da Penha e, sei lá, a CORE, sabe? Não começa a achar que tudo é a mesma coisa, que toda a polícia é a mesma coisa, que a polícia é uma coisa, uma massa amorfa, que a instituição policial que serve a um Estado burguês, capitalista, que tem como objetivo manutenção do status quo e vai usar o seu braço armado para isso, e vai usar o judiciário para isso, e vai usar o Ministério Público para isso, né, que é todo um sistema, né, estatal que tem como objetivo a manutenção do status quo e digamos, perpetuar a violência numa lógica de racismo estrutural, genérico do nosso país, não consegue entender que isso é uma coisa e outra coisa é o policial que tem o seu emprego, que tem as suas dívidas no banco, que tem os seus problemas particulares e pessoais, que as coisas estão dissociadas, né? E aí a gente não consegue fazer um debate sobre segurança pública séria. E o pior, né? O Partido dos Trabalhadores foi o partido que mais investiu e mais fez mudanças dentro das corporações, na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal com o governo Lula, nas polícias civis, na Polícia Civil e na Brigada Militar aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, com o governo Tarso Genro, também do PT, teve valorização salarial, teve um projeto de carreira, mas a gente não conseguiu, né, repassar
a lógica do que nós queremos como política de segurança pública, nós repetimos alguns conceitos já conservadores em relação a isso, e por outro lado também trabalhamos sempre na lógica de crítica constante e absoluta a tudo que a polícia faz. A gente não consegue dissociar, sabe? Por exemplo, o caso de Sergipe, que é um crime hediondo, né, baseado na tortura com asfixia, né, realizado por 2 policiais criminosos naquele caso, com todos os outros casos, né, de repente, benéficos que aquela corporação, no caso a PRF, tenha feito. Por exemplo, a PRF, para mim, é a polícia modelo em termos de carreira, né? Carreira de entrada única, é uma só entrada na carreira única, do início ao fim, tu vai progredindo, ela é desmilitarizada, ela é bem equipada, mas, enfim, temos esses casos de aparelhamento do governo, né, que modificaram a lógica dessa corporação, mas daí a gente, como campo de esquerda, vai lá e demoniza toda a instituição, absolutamente todos os policiais, e isso facilita muito o jogo da extrema-direita para entrar e utilizar o medo da população, porque daí eles vão dizer o seguinte: se mataram alguém numa parada de ônibus, que foi o caso aqui em Porto Alegre, uma jovem trabalhadora que morava na periferia, saiu do seu trabalho de noite numa parada de ônibus, levou um tiro no peito porque demorou para entregar o seu celular. E aí a gente não consegue, assim, ter esse sentimento de revolta que a sociedade tem numa situação dessas, né? Uma jovem da periferia, vinha trabalhando, não consegue perceber que esse medo é utilizado pela extrema-direita, que diz o seguinte: bandido bom é bandido morto. É claro, pega esse emocional das pessoas e, por outro lado, o nosso campo não consegue dar uma resposta racional em relação... Tá, o que a gente faz com um criminoso que faz isso? Qual é a nossa resposta no campo da esquerda? A gente não consegue dizer. A gente vai dizer que mas é uma estrutura que gerou esse jovem que não conseguiu emprego porque não teve educação. Perfeito, eu entendo perfeitamente porque que ele está ali, e é por causa da desigualdade social, da falta de oportunidades, etc, etc, etc. Mas no momento que aconteceu o crime, eu tenho que dar uma resposta. E a resposta não pode ser: não, vamos ressocializar. Claro que a gente tem que ressocializar, mas eu tenho que dizer algo para essa pessoa, porque ela tem medo, ela tem revolta. E aí o emocional é muito fácil a extrema-direita ganhar com isso. E é o que eles têm feito, assim, nos dando, enfim, né, várias goleadas, né, nesse campo. Perfeito. Vereador, a reportagem de capa da Carta Capital dessa semana trata também deste tema, né? O tema geral é o fim da Idade da Pedra, mas, na verdade, o conjunto da capa é composto por 2 reportagens, uma da Ana Flávia Gussen, justamente sobre os políticos que exploram a violência policial para auferir dividendos eleitorais, e outra do editor de economia, Carlos Drummond, que fala sobre a dilapidação da economia nacional pelas políticas do Paulo Guedes. Mas, assim, a matéria da Ana Flávia Gussen, ela menciona algo que o senhor acabou de falar, que é sobre o aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal, que até então era tido como uma instituição modelo, né? Mas que acabou sendo, de uma certa forma, sequestrada pelo governo, e sobretudo, a partir do momento em que o então ministro Sérgio Moro autorizou que essa corporação participasse de operações em áreas urbanas, começou a haver uma confusão ali da missão institucional dessa corporação, e eles passaram a protagonizar cada vez mais chacinas policiais nessas atuações em parceria com a Polícia Militar, como ocorreu, por exemplo, na Vila Cruzeiro. Você que acompanha assim, mais de perto, né, o que aconteceu exatamente com a PRF nesses últimos anos de gestão Bolsonaro? Não, ele, por exemplo, já retirou, para início de conversa, né, a matéria de direitos humanos foi retirada da Academia de Polícia, da Polícia Rodoviária Federal, que era uma academia modelo, já começa por aí. Então, quer dizer, isso, além de não ter esse conteúdo, né, é bom que se diga, né, nos governos Lula, se criou um sistema nacional de academias de polícia. Então, os conteúdos eram igualitários para todas as academias de polícia, tinham que seguir a normativa federal, que tinha X horas de direitos humanos, tu entende? Tinha toda uma lógica de redemocratizar dentro das academias de polícia as corporações. Bom, na Polícia Rodoviária Federal foi retirada essa matéria, ele colocou somente os, digamos, bolsonaristas mais radicalizados nos cargos de chefia, de todas as chefias da corporação, né? E a partir disso, então, ela começa com uma lógica de militarização dessa instituição. Esse é o ponto-chave, né? No momento, nós estamos vivendo a militarização de instituições civis.
Então, a Polícia Rodoviária Federal, que tem uma característica civil, passa a tentar ser militarizada, na lógica, né, de estrutura, de fazer a ordem unida, das suas formaturas. Tu começa a ver uma estrutura de militarização dentro da instituição. É só tu ver as formaturas de policiais rodoviários federais. Tu acha que é uma polícia militar, né? Não estou dizendo que tem que ser uma bagunça, que cada um faz... Mas, assim, a ordem unida, aquelas coisas extremamente militares, né, na Polícia Rodoviária Federal. Isso começa a acontecer. Isso começa a acontecer na Polícia Federal também, o aparelhamento geral, colocando só delegados radicalizados. Tanto é que não consegue, toda hora o Bolsonaro está trocando alguma chefia quando ele não consegue ter o controle absoluto e alguma investigação avança, principalmente no Rio de Janeiro, contra a sua família. E na Polícia Rodoviária Federal, e tu pode ver onde é que acabam acontecendo as situações no Rio de Janeiro, que é a região onde Bolsonaro tem toda uma influência política, né, e é onde tem essas vinculações com a milícia, e é onde tanto a Polícia Federal começa a ser aparelhada de uma forma brutal, quanto a Polícia Rodoviária Federal acaba fazendo um papel de força auxiliar, né, do bolsonarismo em diversas situações, como, por exemplo, ele andar sem capacete em rodovia, não ser multado e ir em cima de uma moto da PRF. E o mais bizarro é o Genivaldo ter sido morto com gás lacrimogêneo numa viatura, uma pessoa com problemas mentais, sendo que ele foi abordado porque estava sem capacete, ou seja, talvez até mesmo seguindo o exemplo do Bolsonaro. Porque se a autoridade máxima do país faz um crime de trânsito e não é punida, bom, nem todo mundo pode fazer, né? Se a autoridade máxima pode, todo mundo pode, é o símbolo que está sendo passado. Então nós vemos sim um aparelhamento, infelizmente, dessa importante corporação, que era uma corporação modelo, e uma tentativa de militarização de todas as instituições que têm característica civil, guardas municipais, Polícia Rodoviária Federal, polícias civis, Polícia Federal, né, polícias penais. Então, é muito grave, sabe, o objetivo. Enquanto nós deveríamos estar caminhando para uma desmilitarização, nós estamos caminhando para uma militarização e cada vez de forma mais subalterna à lógica das Forças Armadas que hoje dominam, né, o governo Bolsonaro, com mais de 7 mil militares aí. Vereador, apesar desse incentivo à violência, né, por parte do governo Bolsonaro, até do slogan, o povo armado jamais será escravizado, e parece que quem apoia esse tipo, né, de discurso se resume aos bolsonaristas raízes, né? Digo isso porque esta semana o Datafolha trouxe uma pesquisa dizendo que 70% da população não acredita que andar armado vai garantir a segurança das pessoas. E aí eu lhe pergunto se esses dados, o senhor acha que esses dados vão influenciar de alguma forma na escolha do candidato nas eleições presidenciais? Sim, eu acredito que tem influência, sim. É bom que se diga, né, que essa flexibilização do Bolsonaro quanto ao comércio de armas de fogo, porque o que acontece? A gente tem o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei, né? Então, ela é mais difícil de ser alterada, mas nós temos várias portarias que regulamentam essa lei, que o governo pode fazer e mudar a hora que quiser. E é isso que o Bolsonaro fez. Por canetaço, ele foi flexibilizando quantidade de armas de fogo, quantidade de munições, né? Ele foi alterando acesso a armas de fogo, ao comércio de armas de fogo e permitindo praticamente o porte restrito de quem seja CAC, quem tem o registro ali de caçador, atirador e colecionador, tem a desculpa de que está indo ao clube de tiro treinar e pode andar com a arma no corpo, municiada, ou seja, pode portar arma de fogo, algo que é ilícito pelo Estatuto do Desarmamento, né? E aí nós vemos, o que nós vemos agora? Várias matérias e estudos demonstrando que vários membros de facções criminosas, sejam milícias, sejam o crime organizado, né, do narcotráfico, o traficante de armas de fogo, têm se utilizado dos CACs, né, de um registro oficial, para comprar armas no mercado oficial e distribuir para suas facções. Tamanha facilidade. Inclusive, o Bolsonaro derruba uma portaria, que é completamente irracional, que tinha ali como objetivo o rastreio de munições e armamentos. Quer dizer, se ele é favorável à segurança pública, e o básico da segurança pública que nós temos que investir é na investigação, principalmente nos crimes de homicídio, ou do tráfico internacional de armas, ou do tráfico de armas, nós temos que ter o rastreio das armas. Quer dizer, aí um presidente que se diz a favor da segurança pública retira o rastreio, não é racional. Não é racional para quem diria que nós estamos favorecendo a segurança pública, etc., que é um discurso de campanha. E eu acredito que isso tenha ficado muito evidente. Porque que acontece? Essas armas de fogo propagadas dessa maneira colocam em risco tanto os policiais,
porque daí tem mais armas, né, que a gente não sabe se é legal ou não, ou mais pessoas circulando com armamento, além dos policiais. Então, o policial nunca sabe se quem ele está abordando é um criminoso, é alguém que tem o porte, alguém que tem só posse, alguém que só tem o registro. Enfim, tu cria uma situação complexa, né, envolve isso com bebida, discussões banais, com feminicídio. Os feminicídios têm aumentado dramaticamente, né, cometidos por armas de fogo, e nós temos uma situação que faz com que a criminalidade também, no mercado ilícito, tenha uma facilidade ainda maior de acessar armas de fogo e se armar cada vez de forma mais forte. Então, no meu ponto de vista, isso tem que ser uma política que tem que ser revista urgentemente, tá? Porque não é possível que um atirador, né, um colecionador tenha 60 armas de fogo de grosso calibre. Não tem sentido nenhum racional disso acontecer, a não ser armar grupos paramilitares, tá? Tanto é que isso é instigado o tempo inteiro pelo Bolsonaro, isso é falado o tempo inteiro, numa eleição, não sei o que, nós vamos utilizar as armas, um povo jamais será escravizado armado, tu entende? É sempre no sentido de que, se eu não for eleito, não imprimirem o voto, não sei o que, eu vou utilizar os meus grupos paramilitares armados. Então, quer dizer, isso é muito perigoso, né? E isso é algo que tem que ser um alerta para a população, para que não caia nesse discurso, mais armas é mais mortes, não existe nenhum estudo científico que comprove que mais armas reduzem a violência. Então, quer dizer, não importa o teu gosto, não importa o que tu pensa, o teu sentimento de liberdade, o que importa é, como política pública, nós não podemos admitir isso, porque cientificamente é comprovado que mais armas geram mais mortes, tanto é que, ao mesmo tempo que foi aumentando o acesso às armas de fogo, foram aumentando os homicídios que vinham numa descendente considerável, e também agora, mesmo nesse platô que nós tivemos, se comprova que se tivéssemos menos armas de fogo, teríamos menos mortes. Então, me parece que esse tem que ser um centro nevrálgico do debate sério. Não é demonizar quem é o CAC, aquele tradicional, quem é o cara que é esportista, quem acredita no esporte, ou que, né? Não é nesse sentido, né? Mas nós temos que cumprir o Estatuto do Desarmamento, algo que foi votado, né? As portarias têm que ser revisadas, e nós temos sim que influenciar, né, na mudança de comportamento da nossa sociedade e também investir em saúde, investir em segurança, investir na educação, naquilo que é básico, né, para termos uma sociedade melhor. Não é armar a população que passa fome hoje, né, a grande parte, que vai resolver qualquer situação aí de violência no nosso país. Vereador, uma pergunta novamente sobre o caso da Polícia Rodoviária Federal e a morte do Genivaldo dos Santos lá em Sergipe. No primeiro momento, a Polícia Rodoviária Federal divulgou uma nota que descreveu uma cena que simplesmente não existiu. A nota dizia que os policiais tinham usado de um método inofensivo para conter uma reação violenta do Genivaldo. Essa semana, além disso, nós vimos o chefe da inteligência da PRF e o seu diretor executivo exonerados dos cargos para assumirem cargos nos Estados Unidos. Na verdade, é uma promoção para eles. A pergunta é, o senhor diria que diante desse tipo de situação existe um incentivo para que os policiais rodoviários federais continuem agindo de forma violenta? O senhor diria que é provável que nós venhamos a assistir novamente casos como esse do Genivaldo? Sim, me parece que sim. E é muito interessante, né? A não sei o que dois policiais rodoviários federais vão fazer nos Estados Unidos, né? Talvez cuidar de rodovias federais, não faz o mínimo sentido. Talvez tenha alguma... o Brasil tenha aberto lá alguma rodovia federal lá, tu tá entendendo? Não. Assim, racionalmente, não. Provavelmente de Miami até a Disney, né? Miami até, sei lá, eu não sei, né? Mas tem que pensar a respeito. Porque Polícia Federal até faz sentido, imigração e tal. Agora, na boa, né? Polícia Rodoviária Federal não faz o mínimo sentido, e não é menosprezar a polícia. Racionalmente, qual é a função da Polícia Rodoviária Federal, né? Mas me parece que sim, tu entende? Porque o que acontece? E por isso que eu defendo muito, né, o uso de câmeras corporais, né, nos coletes das polícias. Os policiais, porque daí não tem discussão, né? O policial vai dizer que é aquilo e aquilo está comprovado, ou se a vítima disser que foi agredida por um policial. Quer dizer, isso vai favorecer o trabalho policial, vai ser possível que a gente avalie onde houve a falha, né? Isso melhora, inclusive, a gestão das polícias e reduz tanto os crimes cometidos contra policiais quanto os crimes cometidos pelos bons policiais. Esse caso do Genivaldo, se não tivesse sido filmado, isso ia ficar por isso mesmo e acabar essa história. Porque essa é a versão da polícia, que houve agressão, usaram gás lacrimogêneo. O gás lacrimogêneo, em tese, é uma arma não letal, mas a gente sabe que é letal nessas circunstâncias, né? Porque qualquer pessoa que tenha feito o uso
Porque, assim, toda vez na polícia é o seguinte, se tu vai utilizar gás de pimenta em alguém, né, se tu vai portar um gás de pimenta no teu colete, tu tem que ter levado já, né, um jato de gás de pimenta, tem que ter passado pelo treinamento para saber qual é o efeito. Se tu vai usar o gás lacrimogêneo, tu tem que ter passado por um treinamento em que tu foi, né, colocado sobre o efeito do gás lacrimogêneo. Isso é básico, porque daí tu tem que saber como tu tem que agir e tal. E todo mundo que tem o mínimo de treinamento sabe que tu não pode deixar durante um tempo uma pessoa num ambiente restrito, fechado, né, inalando gás, porque ele simplesmente acaba com o oxigênio e ele contamina, né, ele tem um alto poder de contágio. Então, por isso tem que ser em ambientes abertos ou numa sala muito grande por um curto espaço de tempo. É assim que funciona. Então, por isso que eu digo, aquilo ali não tem como a pessoa não perceber que o resultado seria o óbito do Genivaldo ficar dentro de um porta-malas depois de uma luta corporal, né, dentro de um porta-malas inalando gás. Não tem o mínimo sentido tu achar que, né, que eles não saberiam que, nossa, nós queríamos só que ele desmaiasse porque ele estava muito nervoso. Não existe isso, né? Mas eu vejo um incentivo, sim, né, nas falas, nessa lógica de, eu exonerei, mas mandei para os Estados Unidos, né, porque existe uma tentativa hoje, porque o Bolsonaro ele perdeu muito espaço nas corporações policiais a partir da reforma da Previdência, em que ele mexeu na Previdência, que ele mexeu na pensão pós-morte dos policiais mortos em serviço, em que ele reduziu dramaticamente os valores repassados às famílias, né? Ele praticamente acabou com a pensão pós-morte em serviço dos policiais. Então, há uma revolta muito grande dos policiais que apostaram nele nesse momento. Então, ele precisa, né, criar situações em que ele diga que eu estou do lado da polícia. Então, ele começa a legitimar, né, esse tipo de assassinato, ele começa a mandar aqueles que são criticados para cargos melhores, ele começa a fazer movimentos de que vai ter melhorias salariais e das corporações. Mas tu vê que isso é uma questão totalmente eleitoreira nos últimos 5, 6 meses antes das eleições. Então, ele vai se utilizar, assim, dessas situações para tentar capitanear e capitalizar votos nesse período eleitoral. Bom, nós encaminhamos agora para o final da entrevista, mas eu vou ler alguns comentários das pessoas que estão nos acompanhando. O José Macildo observa que o Bolsonaro comete infrações de trânsito e a PRF passa pano. O Carlos Ezo observa que a esquerda, de fato, precisa enfrentar o debate da segurança pública sob a perspectiva do medo que o povo tem da violência, né? E que não deve se esquivar desse debate, deve encarar ele de frente. A Valéria Bordinho, ou Bordan, não sei como se pronuncia, observa que nunca tem uma operação policial dessa em alguma festa de luxo, algum condomínio de luxo, onde moram os verdadeiros grandes traficantes, né? Até tem, né? Teve uma no condomínio do presidente que apreendeu vários fuzis lá, né? No condomínio do amigo do presidente, né? Pois é, pois é. A Gabi Graudens diz, o Leonel é incrível, mas eu gostaria aqui de escolher uma pergunta para encerrar, que é do Ronaldo Cavalcante. Queria saber do Leonel como que ele está sentindo a mobilização das polícias a respeito de uma provável derrota de Bolsonaro para a presidência da República neste ano. Esse é o ponto. Eu acho que a gente está num limbo nesse momento, tá? O que acontece? Como eu falei, o bolsonarismo perdeu força dentro das polícias, mas, simultaneamente, ele radicalizou o grupo que já existia, né? Então, tu reduz a quantidade de adesão daqueles que não eram bolsonaristas, que votaram no Bolsonaro porque acreditavam que ia valorizar a polícia, tu entende? Naquele momento de demonização do Lula, demonização da esquerda e tal, de uma lógica da Lava Jato naquele momento, então votaram nessa lógica. Então ele perdeu muito apoio, porque a política dele foi completamente ineficaz e jogou contra as próprias categorias, tá? Mas, ao mesmo tempo, tu teve um grupo que se radicalizou e ficou mais evidente. Então, aqueles que não eram tão radicalizados, mas aderiram a essa lógica, se radicalizaram. E aí estão mais dispostos a rupturas democráticas e a incendiar, né, internamente nas corporações e fazer atos mais violentos. E falar isso abertamente em grupos de WhatsApp, Telegram e internet. Então, esse é o ponto-chave. Esses grupos que são mais reduzidos do que antes, né, mas mais radicalizados e mais evidentes, eles vão ter o poder de contaminar essas corporações na sua lógica antidemocrática ou não?
E isso vai passar por uma lógica de o quanto a campanha presidencial vai conseguir dialogar com essas categorias. O quanto, por exemplo, o Lula, porque vamos falar que é o Lula, o candidato, né, que está fazendo o embate direto agora, o quanto o Lula vai conseguir cooptar as forças policiais para uma lógica de manutenção da democracia, ou do que tipo, não, nós não vamos nos deixar contaminar por esse pequeno grupo radicalizado, que é antidemocrático e está querendo rupturas. Mas, para isso, o Lula vai ter que conversar com a corporação, vai ter que descer ao nível corporativo, de dizer, olha, nós consideramos que é importante a lei orgânica ser aprovada das polícias. Isso é uma demanda das polícias, né, que vai organizar as polícias em carreiras e tal. Ou dizer o seguinte, olha, nós temos que debater um piso nacional da segurança. Não sei, eu estou trazendo pautas extremamente corporativas, mas que isso vai fazer com que os policiais observem e digam o seguinte, olha, talvez esse projeto aqui do Lula, para nós, seja algo vantajoso e razoável. Então, porque assim, ó, não adianta, as corporações, todas as corporações, elas agem com interesses, né, corporativos, como já disse. Tá? E isso não é pecado, o professor age assim, latifundiários agem assim, os pequenos agricultores agem assim, né? Tu tem que chegar e dizer o seguinte, olha, vota em mim porque eu vou te dar uma linha de crédito, né? Para tu conseguir o financiamento para plantar. Não é assim que funciona, mas para a polícia parece que a esquerda ela acha que não, a polícia a gente não pode falar nada corporativo. Só que o Bolsonaro vem e vai em formatura de policiais, vai fazer aqueles apoios de cabeça dele, mas ele está junto tu entende? Ele está junto com a corporação, com a formação dos policiais. Então, se a gente não chegar a fazer um discurso corporativo, dizendo, olha, estamos te enxergando, mulher policial, nós temos uma proposta de uma aposentadoria diferenciada, porque vocês merecem, sei lá, entende? Isso vai fazer com que talvez esse pequeno grupo comece a contaminar, e se o Lula for eleito, e talvez nos primeiros meses comecem algumas crises econômicas aí, porque não vai ser resolvido da noite para o dia, e essas corporações sejam instigadas a se revoltarem contra péssimas condições de trabalho, contra os seus salários injustos e tal, comece uma comoção que iniciou nesses pequenos grupos polarizados, né, radicalizados, e daqui a pouco isso contamine toda a corporação, porque de repente é uma pauta justa, e vão olhar para o Lula e vão dizer, viu, aquele lá, aquele comunista, não sei o quê, e daqui a pouco a gente tem uma convulsão social, com saques, com homicídios, com explosão de homicídios, e vão colocar na culpa de quem? Do Lula. E daí, se o Lula não fez nenhum movimento para essa corporação, ou começa a mandar mensagens meio dúbias, como, né, com atos falhos e tal, bom, tá feito na fake news e tal, tu contamina essas corporações e a gente tem um grande problema pela frente, né, que são quase 1 milhão de pessoas que conseguem agir dentro da sociedade e que, por mais que no campo da esquerda a gente seja refratário, essa corporação ela vai continuar existindo e ela tem o poder, sim, de influenciar e de se movimentar em relação a essas pautas, né? Sim, tem que negociar com a categoria como se negocia com qualquer outra categoria. Exato. Esse é o ponto, né? Leonel, eu agradeço muito pela sua atenção, pela sua participação no nosso programa. Gostaria de dizer que as portas da Carta estão sempre abertas. E se um dia você descobrir a BR que tem lá nos Estados Unidos, entre a Flórida e Miami, por favor, ali, mande um comunicado para a gente, que a gente pretende fazer uma reportagem a respeito. Vou investigar, porque deve ser de extrema importância. Nós temos 2 policiais rodoviários federais nos Estados Unidos, com certeza. Tá certo, então. Muito obrigado, vereador. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso programa, lembrando que vocês podem continuar enviando comentários, perguntas, e também pode fazer contribuições aí pelo Superchat. A contribuição de vocês, a colaboração de vocês é sempre bem-vinda e ajuda a financiar o nosso jornalismo. Agora, Barrocal, por mais que renda dividendos eleitorais esse tipo de discurso, a impressão que eu tenho é que, de uma certa forma, ele vai direcionado por um segmento já radicalizado, já reacionário da sociedade, vamos dizer assim. O que vai ser determinante mesmo, a impressão que eu tenho, são os rumos da economia, e nisso o governo vai muito mal, né? Rodrigo, uma eleição é sempre uma disputa sobre o tema que orientará o eleitor diante da urna eletrônica. Os candidatos disputam para ver quem vai ser capaz de estar na cabeça do eleitor, que problema estará na cabeça do eleitor na hora do voto. Então, da parte do governo Bolsonaro, que não tem nada para mostrar na área econômica, apelar por discurso linha dura,
que não é nenhuma novidade se tratando de bolsonarismo, assim como apelar para a guerra cultural, algo que nós já vimos na eleição de 2018, é mais do que óbvio e se torna ainda mais necessário em razão justamente da ruína econômica brasileira atual. As pesquisas mais recentes, aquelas que investigam quais seriam os principais problemas brasileiros, apontam que hoje, na cabeça do brasileiro, o principal problema é a economia. E não é difícil entender por quê. Olha só, tivemos hoje a divulgação do resultado do PIB, o Produto Interno Bruto, do primeiro trimestre. Na comparação com o último trimestre de 2021, o país cresceu 1%. Nesse ritmo de 1%, não é possível resolver as enormes necessidades nacionais. Nós tivemos recentemente uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas sobre fome, que mostrou que entre 2019 e 2021, o percentual da população brasileira que não tinha dinheiro para comer ou para alimentar a sua família aumentou de 30% para 36%. Como é que está o salário do brasileiro que tem emprego? Em abril, esse salário foi de um pouco mais de R$ 2.500. R$ 200 a menos do que em dezembro de 2018, véspera da posse de Jair Bolsonaro. Foi o salário médio mais baixo do mês de abril, desde que o IBGE começou essa estatística no ano de 2012. E quem tem esse salário, quem consegue ter um emprego, sofre com a inflação. Então, esse salário tem um menor poder de compra. Separei alguns dados aqui que me parecem interessantes para dar uma dimensão do poder de compra. São os dados sobre a cesta básica. Vamos lá. São dados do DIEESE. Em 2018, dezembro de 2018, véspera da posse de Jair Bolsonaro, um salário mínimo, ou melhor, uma cesta básica custava R$ 471 em média na cidade de São Paulo. Isso equivalia a 53% do salário mínimo. Como é que estava em abril, dado mais recente? Essa mesma cesta básica custava R$ 803, R$ 332 a mais do que em dezembro de 2018, véspera da posse de Jair Bolsonaro. Custava o equivalente a 71% do salário mínimo. Então é isso, Rodrigo. Diante dessa situação do brasileiro, não tem mesmo como o governo Bolsonaro apelar para a economia em busca de votos. Pelo contrário, existe um desespero. Nós vemos um quebra-cabeça aqui em Brasília de governistas em busca de soluções para o aumento dos combustíveis. Essa foi a minha matéria da semana passada. A Câmara dos Deputados aprovou uma lei que mexe no ICMS dos combustíveis e, na prática, joga para os estados a responsabilidade que hoje é da Petrobras. Petrobras que cobra aqui dentro do Brasil preços atrelados às cotações internacionais do barril de petróleo. E sobre isso, não há uma palavra. Sobre a alteração, o governo muda a presença da Petrobras, mas não muda sua política de preços. E agora, nos últimos dias, vimos surgir aqui entre os governistas em Brasília a ideia de decretação de um estado de calamidade pública no Brasil. O que isso significa? Significaria que o governo Bolsonaro teria dinheiro para subsidiar o preço dos combustíveis e, com isso, não precisaria mexer exatamente na política de preço da Petrobras, que é onde está efetivamente o problema. Pois é, pois é. Aliás, a Fabíola, ela fez uma entrevista muito interessante para essa edição com o Antônio Neto, que é presidente da central, de uma das maiores centrais sindicais brasileiras, a CSB, também presidente do PDT no município de São Paulo, e ele falou muito sobre o problema da uberização. Fabíola, por que é tão importante a gente encarar de frente essa questão da uberização da economia? Então, Rodrigo, o Antônio Neto está indo participar da Conferência Internacional do Trabalho, né, um evento da OIT, que está acontecendo neste momento, e ele vai ser o representante dos trabalhadores brasileiros nesse evento. Ele é delegado, né, ele foi eleito delegado e vai representar, e ele vai lá com uma proposta de criar uma convenção internacional para os trabalhadores do aplicativo, né? Porque é uma questão global, é um problema global, a precarização, né,
dos trabalhadores das plataformas digitais é uma coisa que acontece no mundo todo, né? A própria OIT já tem um debate, né, acerca desse tema, e ele vai propor uma condensação para que isso vire uma convenção internacional nos mesmos moldes tem uma convenção dos trabalhadores marítimos, né, que cada país adotava de uma forma e como eles viajam muito, essa legislação não abarcava de forma universal. E aí ele vai propor que isso aconteça nos mesmos moldes, e os países que forem signatários, né, precisarão seguir. Na entrevista, Rodrigo, ele fala também de outros temas, né? Ele fala da uberização, né? Da precarização da exploração do trabalho de uma forma mais ampla, ele fala do trabalho intermitente, ele fala da pejotização, ele fala também do trabalho remoto, que está cada vez mais comum a partir da pandemia, né? E ele propõe uma revisão da CLT, a CLT completa 80 anos no ano que vem, e ele propõe uma atualização a partir de uma análise, né, de uma revisão da reforma trabalhista, né, que completou 5 anos, aprovada no governo Temer, e ele propõe que todos os artigos dessa reforma, como o trabalho intermitente é um deles, que estão judicializados, sejam suspensos, né, e os outros pontos sejam analisados para que os trabalhadores não tenham tanta perdas como a gente tem visto nos últimos anos. É uma entrevista bem interessante, né, que eu acho que vale a pena, né, o leitor de carta ir lá conferir. Tá certo, tá certo. Agora, Barrocal, a gente está na seguinte situação: o poder de compra do trabalhador está sendo corroído pela inflação, perda de direitos trabalhistas, como a Fabíola mencionou, o rendimento médio do trabalhador está caindo, mas o Senado, em vez de estar muito preocupado com isso, está preocupado em garantir mais uma regalia para um setor privilegiado do segmento público, não é isso? Vamos lá, perdoe-me, tinha silenciado o microfone, mas vamos lá. Existem duas categorias de funcionários públicos muito sofridas no Brasil: as dos juízes e dos procuradores de justiça. Deve ser um inferno viver como vive um procurador de justiça com um salário base de R$ 33 mil. E no caso dos juízes, o inferno é ainda maior. O contra-cheque médio dos magistrados brasileiros é de R$ 48 mil mensais. Mas, felizmente, Rodrigo, temos gente com sensibilidade nesse país. É o caso, você mencionou, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco resolveu encampar, nos últimos tempos, a bandeira do adicional por tempo de serviço para juízes e procuradores. Ele defendeu esse adicional durante a sua participação no Congresso do Ministério Público, que aconteceu em março, em Fortaleza. Depois defendeu a mesma regalia ao participar do Congresso dos Magistrados, em maio, em Salvador. E essa regalia consiste, vamos explicar aqui o que seria esse adicional, num acréscimo um acréscimo salarial de 5% a cada 5 anos para as duas categorias, acréscimo limitado a 7 desses aditivos, ou seja, a 35 anos. E veja que curioso, o presidente do Senado tem dito que só vai colocar essa proposta em votação, uma proposta que é de 2013, tem 9 anos, caso seja aprovada também uma lei que tem por objetivo pôr fim à farra dos penduricalhos. Penduricalhos inventados no judiciário para poder pagar salário de juiz acima do que a Constituição permite. E essa lei dos penduricalhos, que foi votada no Senado em 2016, na Câmara dos Deputados em 2021, e precisa de aval final do Senado, ela geraria uma economia, essa estimativa, de 3 bilhões de reais por mês. Só que o privilégio defendido por Rodrigo Pacheco para juízes e procuradores custará 3,6 bilhões de reais por ano, ou seja, custará mais. E quem fez essa conta foi um consultor do Senado, Luiz Alberto dos Santos. Então, essa é a situação, Rodrigo, e nós temos vários senadores que propuseram recentemente
estender esse adicional por tempo de serviço para outras categorias das chamadas carreiras jurídicas, categorias como as da Defensoria Pública, dos advogados públicos, até para policiais federais. E essa proposta de estender o benefício é, na verdade, uma tentativa de melar a votação, porque se tivermos um custo fiscal muito grande, ficará inviável a concessão aí, então, desse privilégio, mais um, para o sistema de justiça mais caro do mundo. O Brasil tem o judiciário mais caro do mundo, graças ao salário de seus servidores, de seus juízes, e tem também o Ministério Público mais caro do mundo, igualmente em razão do que consomem em salário os membros do Ministério Público. Aliás, o Carlos Almeida concorda com você sobre a difícil situação dos juízes e promotores. Ele diz, verdade, Barrocal, todo dia bate um juiz na porta aqui de casa pedindo um prato de comida, tadinhos. E o Senatore diz que ele é advogado trabalhista e vive a precarização todos os dias no trabalho dele, né? É um assombro que se perdeu e se perde todos os dias no caso dos trabalhadores comuns, não dos juízes e promotores de justiça. Mas eu vou dar sequência aqui, eu vou pedir para o Cacá passar o vídeo com a nossa editora de cultura, Ana Paula Souza, que vai apresentar aí os principais destaques da nossa sessão de cultura, sessão plural. Cacá, solta o vídeo, por favor. Oi, pessoal, tudo bom? Essa semana temos uma reportagem sobre o mercado editorial brasileiro, porque vai ter uma feira do livro, a primeira edição de uma feira nova aqui em São Paulo, e eu achei que era uma boa oportunidade de falar desse mercado, que é o único do setor cultural que cresceu na pandemia. É uma história meio maluca, né? Aumentou em 30% a venda de livros no Brasil. E aí a ideia da matéria é tentar entender um pouco as razões, assim, e tem também essa história de que com a pandemia, as pessoas realmente começaram a ler mais, se interessaram mais pela ficção. E uma segunda matéria que eu queria comentar é sobre a série PCC, é uma produção da HBO Max, e é uma série em 4 episódios, bem forte, sobre a organização do PCC. E acho que, apesar da gente ter muita informação sobre o PCC, essa série para ouvir essas pessoas envolvidas com a organização de uma maneira que eu nunca tinha ouvido ainda. Então, ela é uma série sobre o mundo do crime, mas ela é uma série muito também sobre a vida íntima dessas pessoas, sobre os sentimentos, super ágil, tem o rap ali como uma co-narrativa, enfim, um trabalho bem interessante. E a entrevista com o Joel, que é o diretor, que é um diretor negro, é bem curiosa também. Bom, nos encaminhamos aqui para o desfecho do nosso programa e eu pergunto para a Fabíola qual é a dica da semana dela. Rodrigo, eu acho que a gente precisa ficar de olho nessa porteira que está aberta aí do governo federal, visando a eleição, né? Hoje saiu a informação de que no Piauí, né, o estado de Ciro Nogueira, 20% das ambulâncias que estão sendo distribuídas em todo o país, 20% estão indo para lá. Só para você ter uma ideia, eu peguei um dado aqui, que foram 123 ambulâncias entregues no Piauí, para uma população de 3,3 milhões, né, de habitantes. Em São Paulo, né, que é infinitamente maior, foram apenas 68 ambulâncias, né, para uma população de 46,6 milhões. Então, assim, é um claro ato político, né, eleitoral. Ciro Nogueira está com a caneta na mão, está com a chave do cofre, e aí é preciso ficar acompanhando isso e ver até onde a Justiça Eleitoral vai fechar os olhos diante disso, né? Todo mundo está vendo do que se trata. Tá certo. E, Barrocal, qual é o seu convidado para o programa Poder em Pauta amanhã? Eduardo Moreira, Rodrigo, ele que é ex-banqueiro, ele que é um conhecedor aí das finanças, do mercado financeiro, será uma entrevista sobre o estado geral da economia brasileira, essa será uma entrevista a partir da divulgação, então, hoje, do resultado do PIB do primeiro trimestre, esse resultado de crescimento de 1%.
uma entrevista a partir das 4h30 amanhã, aqui no canal de Carta Capital no YouTube. Tá certo. Horário quebrado, hein, gente? E Barrocal, qual é a sua dica da semana? O que você acha que o pessoal deve ficar atento? Rodrigo, hoje o juiz Nunes Marques, um dos 2 indicados de Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, tomou uma decisão surpreendente, uma decisão pouco antes do início do nosso programa. Ele suspendeu a cassação do mandato de um deputado federal eleito em 2018, um deputado delegado da PF, Francisco Francischini, que era do partido PSL, o ex-partido bolsonarista. Francischini tinha tido seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral em outubro do ano passado, em razão da divulgação infundada de mentiras, de fake news contra as nossas urnas eletrônicas durante a campanha de 2018. O ex-deputado, quem sabe agora deputado de novo, Francischini, havia dito durante a campanha passada que as urnas eletrônicas tinham sido fraudadas para prejudicar a eleição do presidente Jair Bolsonaro. E o TSE, então, havia cassado o mandato dele, e mais, foi no mesmo dia que o próprio TSE havia decidido sobre um pedido de cassação da chapa de Bolsonaro, pela mesma razão, divulgação de fake news. Só que no caso de Bolsonaro, o TSE resolveu deixar para lá. Decidiu o seguinte, olha, se em 2018 teve isso, ok, bola para frente. Mas, e agora eu me refiro a palavras do juiz Alexandre de Moraes, atual vice-presidente do TSE, mas se essas mentiras se repetirem na campanha de 2022, pessoas serão presas e candidaturas serão cassadas. O que o TSE tinha feito naquela oportunidade em outubro foi usar justamente o caso de Francischini para criar um precedente, uma jurisprudência que pudesse ser aproveitada na eleição de 2022. Um claro recado ao bolsonarismo. E o que o juiz Nunes Marques fez agora foi embaralhar tudo. Ele suspendeu essa decisão do TSE. E o curioso, há 2 dias, o juiz Alexandre de Moraes, na condição de vice-presidente do TSE, havia participado de um seminário com diplomatas estrangeiros, um seminário promovido pela Corte Eleitoral, justamente para não deixar pairar dúvida a respeito do nosso sistema eleitoral. E nesse evento, o juiz Alexandre de Moraes havia repetido o recado do ano passado. Se tiver mentira e fake news dessa eleição, caçaremos registro de candidaturas. Vamos ver como ficará isso agora, já que Nunes Marques, o juiz bolsonarista do Supremo, melou tudo. Zé, eu já não confio muito nessas promessas, porque esse pessoal, na hora H, tem muita pouca coragem para aplicar a lei. Né? Aplica a lei no caso de um deputado, não aplica a lei no caso do presidente da República. É um pouco incompreensível para mim. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito pela audiência de todos, agradeço aos meus colegas de bancada. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, não esqueça de tocar essa sinetinha aí embaixo, assine Carta Capital, e você pode também deixar suas contribuições, não só no Superchat, mas também agora na caixa de comentários, com uma ferramenta que tem um nome fantástico, chamado Valeu. Valeu. Bom, pessoal, é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.